Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo que a gente está falando sobre processos de salvação, eu gostaria de ler um texto com vocês que se encontra na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, que nós vamos falar do nosso segundo aspecto da proposta de salvação de Deus, da soteriologia, que a gente entende a ação de Deus em salvar, em resgatar o ser humano, não só dando uma nova condição a ele, muito daquilo que a gente vai falar hoje, como também endereçando a vida dele para um estado eterno na presença de Deus para todo sempre. O texto que eu quero ler com você é Tito, capítulo de número 3, a partir do verso número 1, que diz assim: recorda-lhes de que devem estar sujeitos aos governantes e autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos. Porque antes também eram insensatos, desobedientes, descaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos e atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e da renovação realizados pelo Espírito Santo. E ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O trecho que nós lemos, Paulo está recomendando a Tito, falando sobre muitas recomendações. Vale lembrar que a carta que Paulo escreveu a Tito é uma carta da qual a gente acredita que Paulo saiu da sua primeira prisão em Roma e provavelmente em Éfeso ou indo para Éfeso, ele escreve uma carta a Tito que estava em Creta, na cidade de Creta, na ilha de Creta, fortalecendo essa comunidade que estava fraca e havia vários problemas dentro dessa comunidade e Paulo orienta nessa carta a Tito perseverar na unidade em Cristo Jesus, na prática de um cristianismo verdadeiro, tirando da comunidade, expurgando da comunidade uma prática moral contrária à vontade de Deus, assim como também instrui Tito em várias outras coisas com relação, por exemplo, a que a gente leu, servir os governadores, a liderança política que se impunha à cidade, não é contrário a ela e não expor maldade, não expor ódio de forma alguma com o seu próximo, além também de que ele manda, que um trecho interessante da carta de Tito é que Tito colocasse líderes experientes, anciãos, que eram pessoas mais respeitadas diante do povo, para que esses fossem os líderes da igreja e como líderes ajudassem a igreja no seu proceder ao lado de Cristo. No trecho que a gente leu especificamente, Paulo fala sobre esse proceder. Paulo fala sobre essa condição nossa. Olha, nós devemos tratar as pessoas com bondade, com justiça, tendo respeito por eles, sendo pessoas parecidas com Cristo. E ele faz isso depois de trazer essa orientação a Tito, e obviamente também para que Tito orientasse a igreja. Paulo justifica por quê. E uma das coisas que Paulo cita que é maravilhoso, no texto, ele diz que nós fomos resgatados pelo amor e pela bondade de Jesus Cristo e esse resgate veio com o tema da nossa reflexão, que é a regeneração. Ele diz que todos nós fomos lavados e regenerados pelo Espírito Santo. E é uma obra do Espírito Santo. E é interessante que quando Paulo ele está explicando a Tito, ele fala, olha, não é por mérito humano, não é por nenhuma prática humana, não é por nada que essa existência nossa consiga fazer que nós alcançamos a regeneração por meio do Espírito Santo. E é essa regeneração que você precisa entender e que a gente vai estar discutindo um pouquinho aqui. O termo que a gente muito usa no Novo Testamento, e que você vai ver também por toda a Bíblia, esse novo nascimento, primeiro o termo regeneração no grego significa paligenésia. E esse termo paligenésia, ele é traduzido literalmente como regeneração, está aqui em Tito. É o termo grego que Paulo está usando, esse significado de não só regeneração, mas de renascimento também. Ou seja,
Paulo está dizendo que o Espírito Santo promove aqueles que se entregam a Cristo Jesus e têm fé em Cristo Jesus um novo nascimento. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Vale lembrar que também sinônimos são utilizados como o texto, por exemplo, gena, né, ou gena, né, ou anágena, também, que também significam já no sentido de novo nascimento, de nova criatura, também utilizados no Novo Testamento. Existem outros termos gregos também, mas os dois mais utilizados e que dão essa conotação tão interessante de regeneração são esses dois. E a gente vai ver, eu até separei aqui alguns textos para a gente poder ler e perceber como que essa regeneração ocorre na vida do indivíduo. Primeiro, como Paulo diz, é um processo de lavar e regenerar o indivíduo e é uma obra completamente específica do Espírito Santo. Sobre isso, por exemplo, isso confirma com o texto de João, capítulo de número 1, verso de número 13. Quando João disse, falando sobre a pessoa do Cristo Jesus, nós temos até uma reflexão falando sobre João capítulo 1, o verbo de Deus. João fala que das pessoas que creram em Jesus, né, por exemplo, o verso 12 diz, mas todos aqueles que o receberam a Cristo como o Senhor, como o verbo, como o Salvador, que aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. E como eles se tornaram filhos de Deus? E ele diz, verso 13, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Ou seja, isso é um processo divino que atua naqueles que creram, como João está dizendo, aqueles que entendem a mensagem do Senhor Jesus Cristo e aceitam essa mensagem em sua vida. A partir do momento que você dá a Cristo o crédito de ser o Senhor e Salvador da sua vida, acontece uma manifestação espiritual maravilhosa, fantástica na sua vida. E essa atuação, como Paulo vai dizer lá a Tito, é um lavar, não é uma renovação, um novo nascimento que ocorre na vida do crente. E é nesse sentido de nova vida, de novo nascimento, que existem dois textos interessantes. O primeiro deles é 2 Coríntios 5,17, que nós conhecemos bem, que Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E é interessante que o processo da regeneração, segundo Paulo aqui, dá também uma conotação de que em Cristo Jesus toda a criação se regenera e se renova. E a gente vai discutir isso também no estado da glorificação, quando no fim todas as coisas serão regeneradas, ou seja, serão renovadas por meio de Cristo Jesus. Essa é a tradução do que a gente compreende do novos céus e nova terra, ou seja, algo que foi regenerado, que foi refeito, é uma nova criação por meio de Cristo Jesus. E essa nova vida que ele nos dá é uma nova vida de consciência. É interessante a gente perceber, por exemplo, um outro texto das Sagradas Escrituras, que é 1 João, quando o apóstolo João, que também já tinha dito isso lá no seu evangelho, falando sobre a regeneração por obra de Cristo Jesus e por obra do seu Espírito em nós, ele vai dizer um texto também fantástico em 1 João capítulo 3, verso de número 9, que ele vai dizer assim, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. O que isso significa? Esse texto diz que esse novo nascimento nos dá um aspecto muito importante que é um presente do Espírito Santo nesse novo nascimento. Esse novo nascimento nos torna pessoas agora com uma inclinação ao alto, uma inclinação para o céu. Nós deixamos de ser pecadores? Não, o processo de regeneração, de novo nascimento, não é um processo que tira de nós de forma completa o mal que está em nós e que já em nós e que luta contra a lei de Deus, como diz Paulo em Romanos. Mas é um processo que traz em nós uma coisa importantíssima, que é a consciência do Espírito Santo. E é essa consciência que nos faz, como o próprio João diz aqui na sua carta geral às igrejas espalhadas, na sua primeira carta, no capítulo 1, capítulo 3, verso 9, de que o Espírito Santo nos dá a consciência do que é errado, a consciência do que é o certo.
e nos move sempre a fazer o que é correto e também nos move sempre a buscar nos arrepender, buscar por meio dele próprio, da atuação maravilhosa e espiritual dele em nós, nos faz buscar sempre a redenção, o perdão de Deus e a santificação na nossa vida. A regeneração é um indicativo, é uma direção, é uma proposta nova de vida para os servos de Deus. Não é tirar deles o pecado. Isso acontece somente no último estágio, quando nós estivermos com Deus em plenitude, que é o estado de glorificação. Mas nos move a uma vida de santidade. Por isso João diz que aquele que é nascido de Deus, ele não peca habitualmente, ou seja, ele não vive no pecado e tem isso como prazer, porque é o próprio Espírito que está nele o move a fazer o que é correto e o que é agradável aos olhos de Deus. E quando esse indivíduo peca, o próprio texto aqui da carta de João, dessa primeira carta de João, diz que essa pessoa pedindo perdão para Deus, a gente tem um advogado, Jesus Cristo, que nos justifica, próximo ponto que nós vamos discutir na próxima quinta-feira. Então a gente precisa perceber que a regeneração é um processo espiritual do Espírito Santo que traz ao servo de Deus uma consciência do que é certo, para que a gente, nessa consciência, viva uma vida de santificação e essa vida de santificação nos aproxime ainda mais e confirme ainda mais a salvação de Cristo Jesus no nosso coração. E isso fica evidente quando Paulo escreve para Éfeso, no capítulo de número 4, quando Paulo diz assim, olha, se é que de fato vocês ouviram e foram nele instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso proceder anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, Paulo está falando aqui em Éfeso, capítulo de número 4, para a gente ter um bom proceder. E esse proceder ser, de fato, um proceder que resulta, de fato, em alguém que nasceu por meio da fé em Cristo Jesus. Se você nasceu, de fato, em Cristo Jesus e foi transformado a um novo homem, você precisa verdadeiramente viver em justiça e santidade. A justiça é fazer o que é certo diante de Deus e a santidade, buscar uma vida que agrada ao Senhor. Essa regeneração maravilhosa acontece quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Um processo completamente maravilhoso que ocorre na nossa vida e que nos transforma de vez por todas. É interessante que foi isso que Jesus, no texto mais significativo a respeito de regeneração, quis ler o texto de Tito, mas o texto mais significativo, talvez no Novo Testamento sobre regeneração, se encontra em João capítulo de número 3, quando Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, entenda que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo, esse novo nascimento vem pela fé que a pessoa tem nele próprio, em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, a entrega da vida desse indivíduo à pessoa de Cristo e, a partir desse momento, nesse novo nascimento, a pessoa ela é renovada, ela é, como diz o texto de Tito, lavada e endireitada, não só aqui nos seus passos, mas também nos seus caminhos eternos, a morada com Deus e a comunhão com Deus, tanto agora como eternamente. Que a gente consiga viver esse processo de regeneração, de lavagem, de santificação, que a gente consiga viver sob o princípio desse novo homem, que não vive mais segundo os planos e os propósitos desse mundo, como se não conhecesse a Deus e como se não conhecesse a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas vivamos como regenerados, que entendem pela consciência, que é o grande presente que o Espírito Santo nos concede na regeneração, de que essa consciência nos mostra o que nós devemos fazer e o que nós devemos abandonar. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é maravilhosa. Te agradecemos porque o Senhor nos regenerou por meio da fé. E sabemos que esse é um processo oriundo do teu Espírito Santo, que é maravilhoso e cumpre em nós um efeito maravilhoso, ó Deus, de nos endereçar a um caminho correto nessa terra e, ó Deus, uma vida de esperança e de paz na tua presença eternamente. Que consigamos viver, ó Deus, sob o princípio do novo nascimento, vivendo para Cristo Jesus e em Cristo Jesus, fazendo, como diz o texto, ó Deus, que lemos em Efésios, a carta que Paulo escreve aos irmãos em Éfeso, que consigamos viver, ó Deus, de forma justa diante de Ti
e também de forma santa. Ó Deus, mostrando que a regeneração que o Senhor Deus nos permitiu viver, ela não é, ó Deus, algo simples e ela não foi, ó Deus, deixada de lado na nossa vida e na nossa prática diária. Que ela, ó Deus, seja sempre atuante, sempre, ó Deus, um testemunho vivo da habitação do Teu Espírito Santo em nós e que ela sempre produza frutos para o Teu reino e para a Tua glória. Te agradecemos porque o Senhor nos regenerou e, como diz o apóstolo Paulo a Tito, é obra exclusiva do Teu Espírito que fez isso de bondade e por amor. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus.